né? E quando a gente pensa na depressão, no aumento não só da depressão, mas também dos transtornos de um modo geral, eu fico pensando que a gente tem que ter muita atenção, porque assim, hoje tem uma produção de sofrimento psíquico, né? Basta a gente olhar para o lado e ver o número de farmácias que estão surgindo a cada quadra. Então, eu fico pensando, com a facilidade dos diagnósticos, com acessos a medicamentos, hoje há uma negação, né? Vamos pensar assim, uma dificuldade em lidar com qualquer tipo de sofrimento. Eu percebo muito isso. Há também um exagero, né? Eu quero deixar muito claro aqui que eu sou totalmente a favor das neurociências, mas eu acho que hoje ter um diagnóstico é quase que um calmante para algo que a gente não dá conta. Então, assim, lidar com a depressão é algo que tem que ser acompanhado, porque todos nós temos estados depressivos, todos nós temos momentos de não lidar com alguma dor, é um processo lento, perdas, falta de perspectiva de vida, o adolescente deparar com a virada da infância, da puberdade para a adolescência, muitas vezes a perda de um emprego, a perda de um ideal, né? Então, assim, o que será que nós, num senso comum, estamos entendendo a depressão? Será que não há uma facilidade de qualquer sofrimento ou mal-estar ter um sinônimo de depressão? E lembrar que nós não somos só uma caixinha neuronal, né? A gente tem uma estrutura psíquica formada ao longo da nossa primeira infância, nós temos as nossas relações sociais, né? Então, como que eu lido com tudo isso? Porque senão, daqui a pouco, ninguém mais tem uma vida sem ser depressiva, ou qualquer dificuldade frente à vida escolar, frente ao trabalho, eu tenho uma dificuldade que vira um transtorno. Então, eu estou falando isso de um modo geral para pensar assim, será que não tem algo de rupturas na nossa história, né? Essa correria frenética que a vida está cada vez nos cobrando mais, estar em vários lugares ao mesmo tempo, não se desconectar, não fazer pausas necessárias para lidar com a vida, com as dificuldades. Será que tudo isso não nos mantém fora de um circuito que a gente precisa ter para viver, para sobreviver, frente a tantas mudanças, frente a tantas incertezas e até frente à finitude da vida? Porque hoje eu tenho me perguntado o que é o ser humano, né? A humanidade, ela se dá na relação com outro humano. O bebê, quando chega ao mundo, ele olha para quem o acolhe, né? Geralmente a mãe ou quem faz essa função, e ali ele começa a se humanizar, né? Olha para essa mãe, chora, resmunga, sorri, e essa mãe ou quem faz essa função também está ali, né, nesse olhar com essa criança. Ou seja, tornar-se humano depende de outro humano. E eu falo que humanizar-se é uma aventura.
A impressão que eu tenho hoje é que a gente está deixando de viver essa aventura de humanidade. Talvez a gente está buscando tanto ser performático, ter sucesso, ser potente, que a gente está virando inumano. Que é isso, é como se a gente não se desligasse. E se a gente consegue fazer esse desligamento, a gente tem uma sensação de que está perdendo algo, de que a gente está ficando para trás, de que a gente não é mais lembrado, de que a gente... Então, é um misto de sentimentos que a gente está o quê? Empobrecendo as experiências, né, de vida da humanidade, que é onde a gente cria e recria, é onde a gente busca a arte, a poesia, o amor, as relações. Então, o que está acontecendo? A partir do momento que a gente tem esse empobrecimento, né, é quase que laços rompidos, precários, eu fico pensando, se a tecnologia tomou o espaço que ela tomou, não seria para que a gente tivesse mais tempo de se dedicar às relações humanas? E, no entanto, o que a gente está fazendo? Criando e recriando uma codependência com a tela. O que me preocupa não é isso, porque eu acho que a gente não pode negar a importância das tecnologias, dos avanços, mas é o uso que a gente tem feito dela e a substituição de relações humanas que dão trabalho por telas que a hora que eu canso, eu mudo de tela, cancelo, avanço, silencio. Só que com o ser humano, com o semelhante, a gente não faz esse exercício. A gente tem exatamente que fazer o que você trouxe, essa disponibilidade de escutar o outro, se colocar à disposição de quem está falando. Observe que hoje, quando a gente está falando alguma coisa com alguém, é muito interessante, porque a gente percebe que a pessoa não está escutando. Lógico que a gente não vai generalizar, mas boa parte das pessoas não escutam, porque elas estão lá engatilhando a fala delas naquilo que a gente vai falar, né? E escutar, e você muito bem lembrou o Rubem Alves, saudoso Rubem Alves, ele fala isso, né? As pessoas não querem alguém que fale bonito. Elas estão buscando alguém que escute bonito. E escutar bonito é se colocar à disposição de quem está falando, destituído de juízo de valor, ou o meu é melhor, olha que gracinha, meu filho é muito mais desenvolvido que o seu. Olha, não, né? É uma experiência de troca, de escuta, de disponibilidade, que eu acho que é o que nos torna humanos. Muitas vezes hoje, o que a gente tem vivido, né? E eu gosto muito da última obra do Bernard Charlot, que ele faz uma avaliação muito das relações humanas, e pergunta, educação ou barbárie, né? E a barbárie é ao contrário da humanização. E a educação é a humanização, é civilizar o outro, é discutir regras, é entender a tensão da vida, né, entre o amor e o ódio, e não negar o ódio, porque o ódio é constitucional na nossa história. Mas não, tudo para a paz, tudo harmônico. Não, o ser humano, as relações humanas, elas são tensas. Agora, quem vai mediar isso? É um adulto, né? É um ser mais experimentado, vamos pensar assim. Aquela filósofa Hannah Arendt, ela para mim, o conceito de educação dela é perfeito, que ela diz assim, a educação é o momento em que nós decidimos se vale a pena ou não apresentar o mundo para as novas gerações. E a questão é,
Será que a gente acha que vale a pena? O grande desafio hoje é trazer os adultos, né, o ser humano mais experimentado, para mediar esse discurso, muitas vezes, encurtado e fragmentado, que as novas gerações têm. É como se elas tivessem um diálogo sem mediação, sabe? Porque a gente está tão envolvido com a nossa própria dor, né? E isso que você fala, né? Com o nosso próprio narcisismo, que a gente deixa de olhar, que a gente deixa de exercitar a alteridade, né? Aquela ideia, eu e o outro e eu, tudo hoje se resume a 20, 30 segundos. Não dá para a gente constituir um sujeito sem mediação, sem um eu, sem um outro, sem pausas, né? A grande questão que eu vejo hoje é que trabalho hoje se misturou com lazer, família com público. O que é, vamos supor, uma criança? Qual que é a ideia de eu fazer mêsversário para ela, né? A cada mês uma festa, uma exposição. O que está atrás disso? Eu não estou julgando, né? Porque eu acho que a gente não vai sair do lugar se a gente entrar com o julgamento. Mas, assim, o que isso está nos mostrando? É um bom questionamento. Já é um ponto de partida. Qual que é a forma de ser e estar no mundo hoje? Uma criança que cresce apanhando e ainda escuta a frase assim, você está apanhando porque eu te amo, né? E ela chega na escola batendo, ela não é a meu ver, ela não é uma criança violenta assim, do nada, né? Ela traz do seu meio, do seu ambiente ali, familiar, independente da configuração, um modelo de violência. E é aquilo que ela reproduz, até que algum outro, um professor, um cuidador, comece a apresentar para ela outros modelos. Entende? Mas para que isso tudo aconteça, esse processo, é preciso que a gente olhe, é preciso que a gente escute e, principalmente, que a gente pare de medicalizar a educação. Tudo é um encaminhamento para algo que está fora de um contexto. Não! Né? Eu até acredito que em algum momento muitas crianças devam ser encaminhadas, acompanhadas, mas eu fico pensando que a gente está silenciando a educação também. E que isso está tendo um efeito devastador para as crianças e jovens, que não enxergam mais a escola como um lugar de aprendizagem, de socialização. Não, né? Muitas vezes a escola tem sido vista como um rival, como alguém que vai chamar aquela família para dar queixas, né? Ou para alguém que vai chamar a família para dizer de um desempenho que essa criança não tem. Então, vamos entender que a medicalização, né, quando a gente fala medicalização da educação, ela é um processo, e eu diria medicalização da vida, não só da educação, porque eu acho que a educação é muito reflexo do que a sociedade está vivendo. Ela é um processo que envolve um sofrimento de origem social, política e escolar. Ela não pode ser interpretada apenas ou num viés de uma origem biológica e médica. Eu acho que essa é a questão. Para tudo hoje tem um nome e um calmante. Muitas vezes, só da família receber o diagnóstico de uma criança, essa criança já melhora. Né? Então, tem algo que a gente tem que rever, que é o quê? O que a gente entende quando a pessoa fala é um comportamento desviante
ou um comportamento que foge à regra do que é aceitável. Isso foi trabalhado? Como é que é esse ambiente? Como que é esse espaço que essa criança é criada? Ou será que o olhar apenas biológico e médico vai ajudar? Porque a gente está prendendo as crianças dentro dos seus próprios corpos. Diante da falta de um lugar simbólico, a gente se torna vulnerável. A gente fica aprisionado na sobrevivência. Pagar boleto, comprar o tênis, ter a mochila, tá rindo. E por dentro, como é que a gente está? Né? Então, a gente tem essa dificuldade em lidar com isso no outro. Tanto é que todo mundo quer perto o quê? A pessoa felizinha, a pessoa gratiluz, né? Toda cheia de gratidão, de felicidade. Só que nem sempre dá para ser assim, né? Ainda mais frente a essa transição que a gente está vivendo. É como se a gente estivesse vivendo, né? Estamos órfãos das relações mais aprofundadas, das relações de trocas, tudo hoje é muito fugaz, né? Então só eu estou sofrendo, porque está todo mundo feliz, que é muito, né, o papel das redes sociais usadas como calmante, dos filtros, né, que a gente coloca em fotos, nessa performance toda, né? Eu escuto muito isso, sabe? E com muita atenção, porque eu acho que se uma pessoa encontra uma escuta, ela fala. Mas não alguém que diz assim, comigo também. É alguém que se dispõe ali, sem ter uma resposta, sem ter uma saída, ou um remédio, ou um profissional, né? Porque a gente fazia muito isso, né? Entre amigos, entre famílias. Hoje não, hoje se eu sou de um partido, você é de outro, a gente rompe. Né? O olhar, ele não circula, não é o mesmo olhar da vida real e da vida virtual. A voz não chega, né? Porque diante de tanta indignação, a gente tem que falar, mas falar não é atacar, né? A escuta tem que circular, a escuta, a voz e o olhar. Eu acho que isso vai ajudar muito. Há um silenciamento dentro da escola. E quando eu falo um silenciamento dentro da escola, eu me lembro quando eu estava em sala de aula há anos com crianças, que o sinônimo de um bom professor era aquele professor que consegue o silêncio da turma. E é interessante, porque a gente conseguiu tanto silêncio que as crianças e jovens não falam mais. Eu tenho feito muitas análises, né, dos massacres, das tentativas de massacres, da volta das crianças e jovens que sofrem bullying à escola. E uma coisa que me chama muito a atenção, não tenho nada comprovado, mas assim, quase todos os bullyings que eu acompanho e que eu tenho desenvolvido, eles acontecem quase sempre diante de um adulto que não está prestando atenção. Né? Então, assim, ou um adulto que não foi preparado para aquilo, ou um adulto que acha melhor fechar os olhos porque não quer um enfrentamento, como se o conflito não fosse parte também da sala de aula e da escola, ou um adulto que realmente não está vendo ou não pode ver, né? Porque ele também não foi preparado para isso. Então, assim, o que a gente tanto está querendo calar, né? De angústia,
de violência. Atualmente tem estudos, vocês estão acompanhando aí, das manchetes de como os professores estão doentes. Bem-vindo, né? Porque a sociedade está doente. É natural que o professor esteja doente. Agora, se a gente entrar enquanto professor nesse lugar, a gente não sai mais, né? Então, é todo um efeito, né? Um efeito que está, assim, abarcando a humanidade. E sempre, ou quase sempre, eu escuto no final uma explicação organicista, só. Como se a gente também não tivesse implicação naquilo que a gente está fazendo, com aquelas falas, a culpa é do sistema, ok, mas nós somos parte desse sistema, a culpa é da gestora da escola, ok, mas nós estamos dentro dessa escola. Então, é também essa autorresponsabilização para uma mudança, sabe? Porque se a gente entrar num lugar de doente, assim como as crianças também estão diagnosticadas, nós não vamos sair disso. Não estou dizendo que é fácil, estou me incluindo nisso. Tem momentos que, assim, não quero nunca mais voltar, mas aí eu me recomponho porque isso é meu projeto de vida. Eu acredito, eu aposto na humanidade, né? Então, quando eu vou para um congresso, para um seminário, e eu saio de lá com 2, 3 professores fazendo a diferença, eu estou fazendo a minha parte. Quando eu entro numa sala de aula, eu trabalhar com a ideia de que eu não vou salvar todos os meus alunos, mas que eu vou jogar sementes e dar o meu testemunho, né, na minha prática, daquilo que vale a pena, aí eu acho que a gente vislumbra uma sociedade melhor. Agora, se eu me acomodar também em diagnósticos limitantes, em falas de fim de mundo, em a educação fracassou, aí não vejo nem sentido em continuar indo para a escola. E é muito que eu tenho visto, um cansaço, mas eu falo assim, olha, por mais que doa o que eu vou falar, eu entendo, acolho e sou parte disso. Mas se você já jogou a toalha, pede para sair da educação. Porque ali você tem, dentro da sua sala de aula, 30, 40, 50 crianças, adolescentes, que ainda acreditam em alguma coisa. Mesmo que a fala deles seja de indiferença, de violência, eles estão tentando comunicar alguma coisa que talvez a gente não esteja escutando. É que nós, educadores, né, assistentes sociais, a gente tem que provocar nas novas gerações a fome, né? Então, assim, a fome do saber, porque se eu vou me tornar uma pessoa melhor, mais apta, mais humana, é através do saber. Porque quando eu não quero saber, eu não aprendo, né? Quase que é muito, a gente fala de uma inibição intelectual. O que muito tem me chamado a atenção hoje é que poucos jovens, né, que estão ali entrando na universidade ou num curso técnico ou no primeiro emprego, eles pouco querem saber do mundo, né? Ah, para que eu vou ver notícia? Só desgraça. Eu não estou dizendo que a gente tem que ver o tempo inteiro, mas eu estou dizendo que a gente tem que entender a história para que a gente não continue repetindo a mesma história, né? Então, hoje, quando eu vejo o número de diagnósticos dentro das escolas, eu me causo espanto, né? Eu me espanto. Eu não acho normal. Por quê? Porque eu não acho normal ter gente dormindo na rua, como eu não acho normal
um povo matar outro povo por causa de um território. Não estou dizendo nenhuma posição, assim como eu não acho normal um estado de fracasso escolar em tantas crianças e jovens. Então, eu acho que a gente tem que dar um passo a mais no aprofundamento das nossas questões. Parar de buscar respostas fáceis, ler, escrever, trocar, usar a tecnologia a nosso favor desse momento. Olha isso que a gente está fazendo aqui. Jamais seria possível se a gente não tivesse a tecnologia. Mas a gente está usando a nosso favor. Então, eu acredito que o que a gente pode e deve passar para quem está perto da gente é a esperança que o Paulo Freire nos ensinou muito bem, como verbo, né? Esperançar e não esperar. E aí eu queria fechar com uma fala da Anice da Silveira, num livro que eu escrevi o ano passado, junto com um amigo, Eduardo, que se chama Sobre a Saúde Mental na Educação, Escutas e Inquietações. E a gente abre o livro falando assim, que os excessos na vida, todo excesso, nos roubam a saúde mental que se faz possível, né? E aí eu trago para deixar para vocês essa frase da Anice da Silveira, que foi uma grande psiquiatra que começou a tratar os loucos, né? Porque quem é louco, através da arte. E ela diz assim: não se cure além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Vou lhes fazer um pedido. Vivam a imaginação, pois ela é a nossa realidade mais profunda. Então, vivam a imaginação e criem experiências para essas gerações que estão com as suas experiências empobrecidas.